canal Diálogos Urbanos, dando sequência à nossa série de vídeos sobre diálogos econômicos, nos quais a gente está tratando sobre os objetivos da economia, sobre compreender o nível de atividade econômica de um país, seja atividade econômica interna, as relações externas, isso feito através, de todo o sistema monetário, digamos assim. A gente agora vai tentar compreender os efeitos das políticas econômicas, quais são as políticas econômicas que um governo pode fazer para estimular ou de repente controlar, estabilizar a economia. Por que isso? Vamos partir da ideia de que a gente tem um primeiro objetivo, que é gerar pleno emprego na economia, garantir o menor nível de desemprego possível em uma economia. E aí, para isso, a gente precisa produzir, gerar emprego, fazer com que o PIB dessa economia cresça, e depois a gente vai discutir de como fazer com que isso aconteça também distribuindo, isso sendo tanto a partir das atividades econômicas internas, quanto também do setor externo. Então, para isso a gente falou de taxa de juros, que impacta na taxa de câmbio, que vai impactar nas exportações e nas importações. E se essa economia estiver crescendo, se essa economia estiver com um nível de atividade econômica aquecido, de tal forma que o desemprego está baixo, as pessoas estão demandando muito, tem poucos trabalhadores disponíveis no mercado, e aí os salários começam a subir, e isso é positivo na economia, porque é uma forma de fazer com que as pessoas recebam pelo seu trabalho de maneira mais satisfatória, não é? Mas isso tem um impacto sobre o aumento dos custos das empresas, e porventura elas podem passar isso nos preços, e isso gerar inflação. O aumento da demanda, porque o desemprego está baixo, por exemplo, pode fazer com que essa economia, esse aumento da demanda leve ao aumento dos preços, e isso também gera inflação. Tudo isso a gente discutiu no último vídeo, e agora se o objetivo é gerar emprego, digamos ele satisfeito, manter os preços estáveis, como que a gente pode fazer para um caso de que a economia esteja próxima, gerando inflação, ou é uma economia que esteja desaquecida? Quais são as ferramentas que o governo pode utilizar? Existem dois tipos de política econômica clássicas, que a gente costuma dizer que a economia anda com duas pernas, que é a economia real, a economia de compra e venda de bens e serviços, de produtos, e a economia monetária, que é a compra e venda de títulos, no qual você abre mão da sua moeda para comprar títulos, e isso ser remunerado por juros. A gente já discutiu isso também. Então, duas políticas, política fiscal e política monetária. Nesse vídeo eu vou discutir somente a política fiscal e o efeito dela sobre a atividade econômica, sobre a economia real. A economia ela tem os setores econômicos, mas em geral a gente costuma quantificar o nível de atividade econômica somando tudo que as famílias consomem, que as empresas investem, e há um agente econômico importante aqui, que é o governo. Então o governo ele pode fazer uma política fiscal elevando os gastos dele, gastando mais, ele comprando mais, o governo demandando mais, ou ele pode demandar menos, ele pode comprar menos, não é? Se ele compra mais, concorda que ele está consumindo mais, ele está demandando mais, isso vai, digamos que o governo comece a comprar mais produtos hospitalares, digamos que o governo comece a fazer mais estradas, digamos que o governo comece a fazer mais metrô, ele vai contratar pessoas para trabalhar nas estradas, para trabalhar no metrô, essas pessoas não tinham salário, passam a ter salário, e aí elas começam a consumir mais, e aí se consome mais, a demanda na economia aumenta.
Se está consumindo mais, as empresas estão vendendo mais os seus produtos. Esse aumento do gasto do governo acaba estimulando a produção das empresas, né? Tem consequências esse aumento do gasto? Sim. Se ele for financiado, por exemplo, com dívida, isso vai levar ao endividamento do governo, e aí a gente discute esses efeitos nos vídeos seguintes, tudo bem? Mas o fato é, uma política fiscal na qual o governo gasta mais, ele gera uma expansão da economia, então a gente costuma chamar de política fiscal expansionista. Não é? Ele tem uma capacidade de gerar um aumento da demanda, porque ele gera mais emprego, porque ele em si compra mais produtos. Então o governo pode optar por fazer saneamento básico. Olha que interessante, 60% dos lares no Brasil não tem saneamento básico. O governo pode optar por fazer uma política fiscal, pegar recursos, contratar pessoas em uma situação de desemprego. Essas pessoas vão passar a ter um salário, com esse salário elas vão comprar mais, então o consumo das famílias vai aumentar, o bem-estar vai melhorar, as empresas vão vender mais, então isso vai acabar melhorando a situação das empresas e a atividade econômica vai se elevar como um todo. Uma economia que estava, digamos, com desemprego alto, vai se reduzir o desemprego, vai elevar o crescimento econômico. Isso a gente chama de política fiscal expansionista. Uma outra forma dele fazer a mesma política fiscal expansionista é, por exemplo, se ele reduzir os impostos. Quando o governo reduz os impostos, digamos, de um produto, de repente ele pode induzir o consumo daquele produto, né? Então, digamos que o governo reduza os impostos sobre a sua renda, você vai ficar com uma renda maior na sua mão. Se você tem uma renda disponível maior, você vai comprar mais, o consumo das famílias aumentam, as empresas vão vender mais, vendendo mais elas vão produzir um pouco mais e vão contratar mais pessoas para fazer essa produção, e isso vai fazer com que a atividade econômica aumente. Então isso é uma decisão sempre política. Qual que é a melhor situação? É o governo fazer saneamento básico, que gera um bem-estar para a sociedade como um todo, ou é, de repente, ele não fazer esse gasto com saneamento básico, não cobrar esse imposto da sociedade e fazer com que a sociedade fique ficando com esse dinheiro, consumo e as empresas vendam, não é? Essa é uma decisão política. Em geral, as sociedades que já têm o saneamento básico todo feito, as sociedades que já têm universidades feitas, as sociedades que já têm os hospitais construídos, elas aceitam, então, elas vão querer sempre a menor tributação para que os cidadãos escolham onde gastar e as empresas sejam menos tributadas. No caso brasileiro, é um país que a gente ainda nem tem saneamento básico, a gente ainda não tem hospitais suficientes, a gente ainda não tem escolas o suficiente, de tal modo que o governo ainda tem muito a fazer. Porém, ele não pode aumentar muito os impostos, porque a gente acaba não comprando, não é? Motivo pelo qual fazer uma reforma tributária que equilibre o nível de impostos ideal sobre o consumo, sobre as empresas, é um desafio de política econômica. Por isso é importante a reforma tributária, por isso a gente já discutiu em outros vídeos e vamos voltar a falar aqui, tá? E se a economia, digamos, está crescendo, o desemprego está baixo, as pessoas estão demandando bastante, tudo aquilo que está sendo produzido está sendo vendido, logo aquela condição de pleno emprego está satisfeita, mas isso está fazendo com que a inflação se eleve. O que fazer, né? Então aí o governo pode fazer o contrário, ele pode usar da mesma instrumento de política fiscal, só que ele faz uma contração fiscal, a gente chama de política fiscal contracionista, né? Que na prática é para reduzir o nível de atividade econômica, para fazer com que os preços não se desestabilizem, né? Então como ele pode fazer isso? Ora, ele pode reduzir alguns gastos que antes ele fazia, algumas políticas de estímulo fiscal que ele fazia, por exemplo, de subsídios que ele dava para alguns setores, ele deixa de dar. Ele pode elevar os impostos, porque elevando os impostos sobre a sua renda, por exemplo, você vai consumir menos. Consumindo menos, as empresas vão vender menos.
vendendo menos, esses produtos que vão sobrar na prateleira das economias, das empresas, o que elas vão fazer? Elas vão deixar de aumentar os preços. Nem que ela vai reduzir os preços, ela vai deixar de aumentar porque ela não está vendendo tudo que ela produz. E aí, se ela não aumenta os preços não inflam, a inflação não acontece. Tá? Então o governo ele pode reduzir o gasto dele, comprando menos das empresas e fazendo com que elas deixem de aumentar os preços, como ele pode também dar menos incentivos fiscais, ou seja, ele aumenta mais os impostos, aumentando mais os impostos ele encarece o custo o estímulo fiscal que ele dava em determinados setores, tá? Principalmente no que se refere a uma política fiscal de corte de gastos. É por isso que normalmente sempre se defende por economistas que são mais alinhados a uma ideia de que o Estado tem que ter a menor intervenção possível na economia. Eles sempre falam, olha, o Estado tem que cortar gasto. Só que a gente não pode esquecer que na medida em que ele corta muito o gasto, ele vai retrair a atividade econômica. Retraindo a atividade econômica, as pessoas que antes tinham um emprego do governo não vão ter salário, não tendo salário elas não compram, se ela não compra o mercado não vende, se o mercado não vende ele manda uma pessoa embora, para de comprar do distribuidor, o distribuidor manda uma outra pessoa embora. Isso também vai ter um efeito seguinte, o governo deixa de arrecadar aqui. Tá? Então essa é a dificuldade de se fazer política fiscal contracionista. O que a gente sabe quase que por bom senso, não é? Em cenários em que a economia já está absolutamente aquecida e que isso pode gerar inflação, uma política fiscal contracionista, ela pode sim ajudar a estabilizar a economia. Mas em cenários em que a economia está em recessão, a atividade econômica já é negativa, se o governo corta ainda mais o gasto público, ele demite mais gente que vai comprar menos, as empresas vão vender menos, as famílias vão comprar menos, a arrecadação de impostos vai reduzir e aí o governo vai entrar em déficit e a atividade vai se reduzir. Ou seja, política fiscal expansionista não se faz em cenário... política fiscal contracionista não se faz em cenários de recessão. É somente no cenário em que a economia está crescendo bem e você, para evitar que os preços aumentem, você contrai um pouco a participação do Estado na economia. Tá? Além da política fiscal, naturalmente, a gente tem também a política monetária, mas ela vai ser melhor discutida nos vídeos seguintes. E aí sim a gente consegue fazer a combinação ideal de política fiscal e política monetária. Tá? Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta nosso vídeo, compartilhe com amigos, com familiares, se inscreva em nosso canal. Caso tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário que a gente vai dialogando. Sigamos!